Plano Municipal de Saneamento Básico. Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Esses procedimentos são fundamentais para a saúde dos habitantes, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das atividades produtivas. Por esse motivo, o saneamento é um dos pontos priorizados pela indústria no mapa do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. De fato, diversas doenças estão relacionadas a condições inadequadas desses serviços, como verminoses, infecções bacterianas e viroses, tornando políticas de saneamento básico um instrumento indispensável de prevenção para a saúde pública. Estimativas indicam que para cada R$ 1.000 investidos na ampliação de infraestrutura de saneamento, há 1.700 em retornos econômicos sociais de longo prazo. Para o setor produtivo, a água é um insumo estratégico, sobretudo para a atividade industrial. A gestão eficiente do saneamento representa o potencial de redução de custos produtivos. Apesar de sua importância, o cenário do saneamento no Brasil é de precariedade quanto à qualidade e cobertura dos serviços, principalmente em relação ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. O foco desta nota técnica é em 2015, últimos dados disponíveis a nível municipal, 16,6% da população brasileira não era atendida com abastecimento de água. 37% não contava com a coleta de esgoto e mais da metade, 55,6% dos esgotos produzidos não eram tratados. No estado do Rio de Janeiro, o quadrado não era diferente. Em 2015, 1,2 milhões de cidadãos fluminenses não possuíam acesso à rede de abastecimento de água e havia 5,6 milhões sem a coleta de esgoto. 7,4% e 33,6% da população, respectivamente. Além disso, 65,8% do volume produzido de esgoto não era tratados. Diante dessa situação, este estudo apresenta o grau de atendimento de cada um desses três tipos de serviços nos municípios do Rio de Janeiro e estima as necessidades de investimentos para sua universalização, com proposta para proporcionar a melhoria dos serviços e do grau de cobertura de maneira celere. É apresentado um conjunto de municípios com viabilidade operacional para a conservação dos serviços do saneamento à iniciativa privada. O procedimento é capaz de destravar os investimentos no setor, no atual cenário de escassez de recursos públicos. Impacto na qualidade de vida das pessoas. Saneamento básico e dos principais problemas do Rio de Janeiro, o não tratamento do esgoto, acarreta em doenças, danos ambientais e econômicos. Contraindo números oficiais, o Departamento da Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ estima que só 35% do esgoto gerado no Rio de Janeiro é tratado e comum. O governo fala em até 70% de tratamento desde a década de 1990, quando a poluição de baias, lagos e rios nos estados do Rio de Janeiro alcançou níveis altíssimos. Foram implantados programas para tentar superar o déficit sanitário. Uma na bacia do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de água de 80% da população do Rio, e outro na Baía de Guaranapara. Baía de Sapetiba. No caso da Baía de Sepetiba, não tem sequer um projeto até hoje em dia, mesmo com toda aquela região da Zona Oeste, além de Itaguaiaí e Mangaratiba despejarem esgoto natural nas águas. O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento de 2019 informa que mais de 100 milhões de brasileiros não contam com a coleta de esgoto e 35 milhões sequer têm acesso à água potável. São muitas doenças e impactos ambientais provocadas pela falta de saneamento básico. De acordo com um estudo realizado pela Casa Fluminense, a organização
que analisa dados oficiais da região metropolitana do Rio, mais de 2.200 internações foram registradas em 2018, em virtude de doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico. Estudos divulgados. Estudos divulgados em junho deste ano mostraram que 75% das amostras coletadas em areia das praias cariocas apresentam algum tipo de contaminação. Falando em economia, um estudo da Bahia Viva mostra que o tratamento de esgoto do Rio de Janeiro injetaria 30 bilhões de reais por ano no estado, com as baías, lagoas e rios limpos. A vocação turística do estado geraria lucros imediatamente. Ações emergenciais e de contingências relativas ao abastecimento de água. Os principais problemas relativos à distribuição e consumo de água, eles podem ocorrer em qualquer uma das etapas de processo, desde a captação e adução, tratamento e até mesmo a distribuição. Eventuais falhas de água e de interrupção de abastecimento eles podem ocorrer por manutenção de sistema, eventualidades, problemas de contaminação, falha de sistema, dentre outros. Dependendo do tão crítico a situação de escassez ou de abrangência de contaminação de recursos hídricos, podem ser necessário a adoção de raciocinamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos. Então, para suprir a população da quantidade mínima de água, deve-se fazer um abastecimento emergencial. A água, então, ela é coletada em pontos de suprimento de água distantes e transportada em viaturas cisternas, os famosos caminhões-pipas, até o depósito local, sendo distribuído para a população. Esses tanques eles podem ser construídos muito rapidamente utilizando silonas plásticas impermeabilizadas ou até mesmo caixa d'água. Os pontos de suprimento de água devem fornecer água de boa qualidade e a água pode e deve ser desinfectada durante o transporte. Um método fácil de desinfecção é diluir um conteúdo de uma garrafa de água sanitária por viatura cisternas de 10 metros cúbicos de água. Agora, para finalizar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre as ações de emergência e contingências relativas agora ao sistema de esgoto. No caso do esgoto, o principal motivo de interrupção dos serviços é o vazamento, que pode ocorrer entre duas razões por paralisação dos elevatórios de entupimentos. A primeira medida seria o acionamento imediato de uma equipe para o atendimento emergencial. Como a produção de esgoto está diretamente relacionada ao consumo de água, outra medida possível é a emissão de alerta para a contenção de consumo, e se caso não seja suficiente, partir para o racionamento. Os procedimentos a serem adotados em caso de acidentes são os seguintes: identificar as áreas com estruturas danificadas, identificar a abrangência da área afetada, identificar se há casos de contaminação. Em casos afirmativos, encaminhar para o órgão de saúde, para os procedimentos indicados. Então eu gostaria de apresentar aqui agora um vídeo de uma jornalista chamada Gabriele Rosar, falando um pouquinho da desigualdade, até mesmo do saneamento básico, e pelo fato de ser uma carioca falando, acho que dá um ênfase maior no assunto. O vídeo em si é intitulado como a crise da água no Rio de Janeiro, e foi gravado há 2 anos atrás, e nos mostra outra perspectiva pelo fato da gente estar vendo tudo de fora e não estar inserido totalmente naquele ambiente social. Então fiquem com o vídeo. Nas últimas semanas, moradores do Rio vivem problemas relacionados à qualidade da água. Muitas reclamações sobre a cor, o cheiro, o gosto da água. Eu sou Gabriele Rosa, eu sou jornalista e trabalho no Data Lab, que é um laboratório de narrativas e dados no Complexo da Maré. E a gente, desde 2016, acompanha a pauta do direito ao saneamento básico nas favelas e periferias. Problemas relacionados ao saneamento básico existem há muito tempo, só que em alguns territórios. Eu vou explicar melhor. No Brasil, o saneamento é um direito que é garantido e assegurado na Constituição Federal. E ele é definido como um conjunto de serviços, como abastecimento de água, limpeza urbana, esgotamento sanitário e muitos outros. Ele deveria ser garantido para toda a população, mas não é bem isso que acontece. Muitos bairros pobres, por exemplo, eles acabam recebendo um tratamento diferenciado em relação ao saneamento, como poluição do ar, contaminação do solo e muitos outros problemas, como esgotamento sanitário. E aí a gente consegue ver que na bacia hidrográfica do Guandu, por exemplo, né, que tem alguns municípios como Queimados, Paracambi, Japeri, né, a gente consegue ver um pouquinho dessa desigualdade. Esses municípios, muitos deles, eles não têm tratamento de esgoto nenhum, né? Na verdade, 6 dos 10 municípios que estão ali naquela região não recebem nenhum tratamento de esgoto, como é o município de Queimados, que tem estação de tratamento de esgoto, mas não trata, as estações estão completamente paralisadas. Esse esgoto que é produzido nesses municípios, eles acabam sendo despejados ali in natura nos rios, que são afluentes do Rio Guandu, que abastece as estações de tratamento de água do rio.
Olhando para o Rio, a gente também consegue entender isso, né? Em 2018, o Rio coletou 59% do esgoto. Desses 59%, só foram tratados 73%, né? A gente já consegue saber que não são todas as partes da cidade, todos os territórios que têm tratamento de esgoto. Na Maré, por exemplo, não tem tratamento, mesmo, né, tendo uma estação de tratamento de esgoto, a Et Alegria, muito próxima, ali no Caju. Então, a gente já consegue perceber que existem essas escolhas territoriais em relação ao saneamento básico. Alguns ambientalistas acabam dizendo que esse problema se chama racismo ambiental, que é quando algumas comunidades, né, pertencentes a minorias racializadas, elas recebem um tratamento diferenciado relacionado a políticas de saneamento, esgoto, desigualdades relacionadas ao meio ambiente. Para resolver o problema do saneamento básico, a gente não pode olhar só para o final, para o filtro, para o tratamento da água. A gente precisa olhar desde o início, que é o tratamento de esgoto, porque os problemas relacionados ao saneamento básico, eles estão integrados. Então, as soluções para esses problemas também precisam estar conectadas. O tratamento da nossa água passa pela recuperação desses rios. E a recuperação desses rios passa por políticas efetivas de esgotamento sanitários nesses territórios. A gente só vai conseguir pensar nessas políticas efetivas quando a gente pensar em políticas de moradia, de planejamento urbano. Então, a gente não vai conseguir recuperar a água se a gente continuar pensando essas políticas de forma desigual na cidade. Então, assim, o meu grupo chega ao fim da nossa apresentação, um pouquinho sobre o saneamento básico no Rio de Janeiro. O vídeo vocês podem encontrar no YouTube, no canal Tem Septic Brasil, titulado como A Crise da Água no Rio de Janeiro. Dado os seus devidos créditos, a gente finaliza a nossa apresentação e agradeço a atenção de cada um até aqui.